dia, irmãos. É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula sobre a revista Bases Bíblicas da nossa Convenção Batista Mineira. Nós vamos estar falando hoje sobre o Reino de Deus. Você sabe o que é o Reino de Deus? Essa expressão tão usada na Bíblia, a gente às vezes não consegue compreender o que quer dizer. Mas hoje nós vamos estar descobrindo o que é o Reino de Deus. Vamos estar orando para iniciar nossos estudos, entregando a Deus nosso dia, nossa semana, pedindo para que Deus venha nos direcionar, para que venhamos a ser cidadãos do seu reino. Amém? Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui reunidos, ó Deus Pai Santo, para louvar e engrandecer o seu nome, Deus, por isso. Aprender da sua palavra também, ó Deus Pai Santo, é louvor. Toda vez que dedicamos algo a Ti, ó Deus, estamos Te louvando, estamos Te adorando. Queremos, ó Deus, Te adorar com as nossas vidas, queremos, ó Deus Pai Santo, nos fazer presente a todo momento, ó Deus Pai Santo, no Teu reino. Venha a nós o vosso reino, Pai. Faça a sua vontade nas nossas vidas, meu Deus. No nome do Santo de Jesus eu te peço que o Senhor esteja nos capacitando, nos dando compreensão, para entender, ó Deus Pai Santo, um assunto que é tão complexo e da mesma forma, ó Deus Pai Santo, é um assunto tão simples. Por isso eu te peço, Deus, fala conosco, direciona, Deus Pai Santo, os nossos estudos, dá-nos compreensão, Pai, para aquilo que a gente não consegue entender. No nome santo de Jesus eu te oro agradecido por tudo, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos. A lição número 21, que vai tratar sobre o assunto O Reino de Deus, da revista Bases Bíblicas. Ok? Então eu comecei, a primeira pergunta que eu fiz o que é o Reino de Deus? A maioria dos cristãos não vão conseguir responder. Eu fiz uma pesquisa até antes, conversei com muitas pessoas perguntando o que é o Reino de Deus. E todo mundo fica na dúvida, porque se a gente for olhar por questões bíblicas, é bem complexo você, sem aprofundar, conseguir entender o que é o Reino de Deus. Então nós vamos começar propriamente na origem da palavra Reino de Deus a partir do hebraico. Por quê? Nós vamos buscar o Reino de Deus, ele é falado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então vamos tentar trabalhar aqui de forma cronológica. O nosso tema, na verdade, é o Reino de Deus e a Igreja. Mas, para eu tratar o Reino de Deus e a Igreja é simples, é fácil de entender. Quem faz parte da Igreja tem que saber o que é a Igreja. Agora, o Reino de Deus, nós fazemos parte do Reino de Deus. Então a gente tem que saber também o que é o Reino de Deus. Então vamos tratar aqui, primeiramente, a questão do que é o Reino de Deus no Antigo Testamento, no conceito da palavra, ok? Então vamos lá. O conceito de Reino de Deus no Antigo Testamento, para definir Reino de Deus, o termo geralmente usado no hebraico era Malekut Ha-Elohim, sendo posteriormente também usado o termo Malekut Ha-Shamayim, que quer dizer reino do céu, ok? Malekut Ha-Elohim, reino de Deus. Malekut Ha-Elohim, reino dos céus. Então essa era a palavra que era usada. Por que a gente vai ter essa variação, considerando que reino de Deus e reino do céu é a mesma coisa? Seria a mesma coisa, seriam duas palavras que vai ter o mesmo sentido. Então, a gente tem uma questão da tradição judaica ortodoxa que eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles não se julgavam dignos de pronunciar o nome de Deus. Então, muitas das vezes, em vez de eles usarem Malekut Ha-Elohim, eles usavam o Ha-Shamayim, que seria o reino do céu. Então, isso, na tradução judaica, trouxe essa questão aí de duas palavras diferentes, porém é o mesmo significado, ok? A Bíblia trata muitas das vezes como reino de Deus, muitas das vezes reino dos céus. Então, espero que fique claro isso, porque a gente tem o mesmo contexto escrito de duas formas diferentes. Lembrando, mais uma vez, que isso está relacionado à ortodoxia judaica. Para vocês terem uma noção, os escribas, que eram as pessoas que escreviam, a palavra de Deus,
eles, quando iam escrever o nome de Deus na palavra, eles tinham todo um ritual de purificação, eles tinham que trocar a caneta, eles tomavam um banho para se purificar, de tão sério que eles levavam o nome de Deus, de tão sério que eles levavam o nome do nosso Deus. E aí a pronúncia era o eterno, em vez deles pronunciar Deus. Então muitas das vezes os irmãos devem falar o eterno, o eterno, o eterno. Isso é uma expressão judaica para se referir a Deus, para não pronunciar o nome de Deus. Isso é só uma curiosidade. Também muitas das vezes a gente ouve algumas coisas e não consegue entender o que é. Então, se a gente for parar para pensar, no período pré-exílico, antes do exílio, antes de Israel ser subjugada à Babilônia, essa palavra estava relacionada com o domínio de Deus sobre o reino de Israel. Era uma coisa terrena, estava muito associada às coisas terrenas, entendeu? Então, no período pré-exílico, a palavra Malekut estava associada ao reino de algum rei no espaço terreno. Como, por exemplo, se diz em Crônicas 29:11. No período pré-exílico, a palavra Malekut estava mais associada a um reino terreno. Quando se dizia, queria falar sobre um reino de alguém, um reino do rei Davi, o reino do rei e tal. Então estava mais associado a isso. E também estava associado ao reinado de Deus sobre Israel, mas considerado um reinado físico, um reinado terreno. Estava totalmente associado com as coisas terrenas. Deus reinava sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel, somente sobre ela. Essa era a visão deles. Então, o reino de Deus sobre Israel. Então, essa palavra Malekut estava muito associada a isso. Já no exílio, no período do exílio mesmo, por meio de Daniel, ela começa a ser associada com um conceito mais de visão espiritual. Porque já no capítulo 2 de Daniel, no versículo 37, ele começa a associar outras palavras ao reino de Deus. Então já não vem mais somente Malekut. Aí ela associa as palavras tipo glória, palavras de domínio, de força, que são palavras que davam um sentido mais espiritual, por assim dizer. Então, assim, no livro de Daniel já começa a ser visto até mesmo dentro de uma questão escatológica. A gente vê o livro de Daniel como um livro escatológico, que vai tratar sobre o fim dos tempos. Então, o reino de Deus aqui já vem com uma visão extraterrena. Ele já não tem mais aquela visão simplesmente terrena, aquela coisa humanista. Ele tem uma coisa espiritual. Ele é um reino espiritual também. A gente consegue ver isso também nos Salmos. No Salmo 22:28, que diz: porque o domínio é do Senhor, ele reina sobre as nações. Aqui já não está falando mais sobre uma nação. Aqui está falando que ele reina sobre as nações. Então não é sobre Israel mais. É Deus soberano no seu reinado. O Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono no reino dos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, mais uma vez, está falando que o trono de Deus está no céu, mas o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Deus tem um domínio agora sobre toda a terra. Deus não é mais aquele Deus limitado. Eles não têm mais aquela visão só de um Deus limitado. Então, a partir daí, essa palavra já passa a ter um outro sentido. Então, o reino de Deus é ampliado, por assim dizer. Então, já não é mais simplesmente aquele reinado sobre Israel. Então, a visão de Israel sobre o reino de Deus era um pouco particular. A visão que eles tinham era o reino de Deus como um exercício monárquico sobre a nação israelita. Inicialmente, a visão era essa, ok? Então, durante o exílio, eles se sentem abandonados por esse rei. Por quê? Antes eles não tinham domínio, eles não tinham reinado sobre eles. Eles consideravam um rei superior, o rei, quem era que dominava a nação de Israel, era o Senhor. Então, eles não tinham um rei propriamente dito. E durante o exílio, quando eles são levados cativo, eles passam a ser submissos ao rei Nabucodonosor. Então, quando eles passam a ser submissos a esse rei,
eles se veem sem aquele outro rei anterior, que era Deus. Então eles sentem que aquele rei os abandonou. Eles não têm mais aquele rei. Então, por aí já começa a se perder a referência daquele rei. Então, no pós-exílio, eles começaram a buscar um rei que governasse. Então, durante o exílio, eles sentiram essa carência aí de um rei que dominasse sobre eles, que na verdade eles sentiram a falta, né, do rei que era o Deus que dominava sobre eles. E sendo liberto, né, passaram pelo processo de libertação, e sendo liberto, eles começaram, no pós-exílio, começaram a sentir falta desse rei e a buscar um rei que governasse. Mas eles buscavam um rei que tivesse uma visão terrena. Eles buscavam um rei que realmente reinasse sobre eles, um rei físico, uma pessoa materializada que reinasse sobre eles. Era o desejo deles, que esse rei fosse enviado por Deus, assim como foi Davi. Se a gente for lá em Ezequiel 34, 23, vai estar falando sobre isso, vai estar falando que Deus prometeu para Israel uma vez que Davi reinaria sobre Israel com autorização e sobre a direção de Deus. Então eles queriam esse rei novamente, era o que eles estavam buscando naquele momento. E aí eles vêm com essa busca e tal, e aí no período interbíblico, né, que aí é o período que a gente chama de pós-exílio, e é o período onde a gente tem lá os 400 anos de silêncio, que aí verdadeiramente a gente não sabe se foi realmente, porque esses 400 anos de silêncio não houve profeta pregando, mas houve muito mover de Deus, porque muita coisa aconteceu nesse período. Houve muita revolução pelos próprios judeus, então é um período que ele não teve uma movimentação profética, mas Deus agiu diretamente. Se a gente for olhar, estudando mais a fundo, você vai ver a ação de Deus. Então a gente consegue ter essa visão aí, de que no período interbíblico há sim um mover de Deus. Mas, não contrariando o que se diz, no período de silêncio, né, eles passam a ser, o povo judeu passa a ter uma certa liberdade, já cativo pelos persas, eles passam a ter liberdade de adorar a Deus, ao Deus deles, ainda assim eles não têm um rei, eles continuam sendo dominados por outra nação. E aí vem o período helenista, que é o governo do povo de Israel pelos gregos, que traz sobre eles uma carga muito pesada de cultura mundana, uma cultura pagã. E aí começa a insatisfação. E aí começa essa insatisfação com esse governo helenista, com esse governo grego, porque eles tinham já uma insatisfação com aquilo que era impuro. Os gregos eram muito impuros. A nudez era muito comum entre eles, a promiscuidade, o homossexualismo. Isso era muito comum. E os judeus começam a se revoltar com aquilo. Alguns judeus começam a seguir a tradição e se perdem para o helenismo, e a maioria começa a se revoltar. E dentro disso surgem alguns grupos. Alguns grupos que são grupos sociais. A partir daí começa a surgir propriamente o judaísmo. E aí ele começa a se dividir em alguns grupos. A gente já conhece que é os fariseus, os saduceus, os poucos conhecidos essênios. Esses essênios eram um grupo mais revoltado, um grupo que resolveu, tipo assim, vamos embora, vamos para o deserto porque aqui não está dando para a gente viver. Então eles tinham um estilo meio de monge, porém eles viviam no deserto. E esse grupo, por se apartar, começaram a se achar melhor do que os outros. E imaginando que estavam fundando o reino de Deus. Essa era mais ou menos a visão deles. Então eles estavam se apropriando do reino de Deus para eles. E essa é a questão do que a gente tem na visão de reino de Deus no Antigo Testamento. Então, resumindo, reino de Deus no Antigo Testamento, eles tinham uma visão de um rei monárquico, uma monarquia física que governaria sobre Israel. Esse é o conceito de reino de Deus, ou reino dos céus, para os hebreus, posteriormente judeus, por assim dizer. Então, esse é uma visão sobre o reino de Deus no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra vai ter o mesmo sentido.
Só que aí a gente passou para uma outra cultura, a gente passou para o grego. Então o Novo Testamento, por ter sido escrito no grego, a palavra reino de Deus está escrito de outra forma. Ela vem escrita na pronúncia basileia touteu, que quer dizer o reino de Deus. É a mesma coisa. E essa palavra ela se repete cerca de 144 vezes no Novo Testamento, de forma a se expressar, de forma a se referir ao reino de Deus. Essa daí é a palavra basileia touteu. Já não mais é usado aquela palavra, aquela carga do hebraico, apesar de que Jesus pronunciava, as pronúncias de Jesus, provavelmente a língua falada ali era o aramaico, que estava muito mais próximo do hebraico. Mas o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, por isso a gente vai estar usando a expressão no grego, ok? O reino de Deus no Novo Testamento pode ser visto em dois tempos. É complexo, porque a gente consegue ver o reino de Deus nas falas de Jesus, ao mesmo tempo num presente. Jesus, quando começava a pregar, ele falava de um reino de Deus no momento presente. Arrependa-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependa-se, porque o reino dos céus é chegado, em alguma tradução. Então, no Novo Testamento tem esse conceito de um reino presente, do reino que estava se fazendo presente naquele momento. Mas também tem a concepção de um reino futuro, de um reino de Deus futuro. Uma visão escatológica, um pouco mais apocalíptica, mas um pós-apocalíptico até, né? Num futuro pós-apocalíptico. Isso é bem claro também. Muitos versículos vão estar tratando sobre essa questão. Por exemplo, 1 Coríntios 9:9. Não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? A palavra hão de herdar remete ao futuro. Então, assim, nós temos o conceito de reino de Deus no presente e o conceito de reino de Deus no futuro. Isso já existia também lá no Antigo Testamento. Quando a gente falava lá nos livros de Daniel, ele tinha essa visão também já futurista, porque era uma visão apocalíptica. Então, em Daniel já é tratado o reino de Deus de forma futurista. Mas no Novo Testamento é mais ambíguo. A gente já tem mais uma balança dentro dessa pronúncia. Tem um tanto que se refere ao momento presente e tem um tanto que se refere ao momento futuro. E aí, a gente vê que o reino de Deus não era uma coisa física. Porque se ele era presente e ele era futuro, ele não podia ser uma coisa física. Então a gente não está falando aqui de um reino propriamente físico. A gente não está falando aqui de um reino... Juiz de Fora agora, Brasil monarquia, né? Vivemos sob monarquia. E aí Juiz de Fora é um reino. A gente não está falando propriamente desse reino. Porém, também está englobando esse reino. Aqui o assunto vai ficar um pouco mais complicado, talvez eu vou explicar até de forma mais lenta, mas eu tenho que explicar. Vamos lá. O reino de Deus não era físico, o próprio Jesus afirmava, né? Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Lucas 17, 20 e 21. Então, com isso, com essa leitura, o próprio Jesus nos mostra que nós não estamos falando de um reino físico, ok? Então, o reino de Deus também não é o céu. Muitas das pessoas, a maioria das pessoas que você pergunta para você o que é o reino de Deus, vai falar assim, o reino de Deus está no céu. E aí acho que Deus está sentadinho no trono lá no céu, dominando sobre tudo. E aí isso não é o reino de Deus também. E quando a gente fala em céu, a gente tem que pensar que não estou falando do céu também, aquele céu azul. Na tradição judaica existem 3 céus. O céu que a gente consegue ver, o céu azul. Aí você tem a galáxia. E aí você tem o 3º céu, que é onde Deus domina. Então vamos partir um pouco para a visão judaica. A gente está falando desse reino. A gente está falando desse céu.
Seria mais ou menos isso. Então a gente está falando de visões espirituais. Eu tenho um mundo físico e eu tenho um mundo espiritual. Tem que deixar bem claro, a gente tem que ter esse conceito de que existem dois mundos. Nós estamos entre esses dois mundos. Nós, como seres humanos, estamos entre esses dois mundos. Porém, a gente só consegue atingir o mundo físico. Nós ainda não conseguimos entrar no mundo espiritual. Mais à frente a gente vai estar entendendo talvez um pouco mais isso. Mas lembrando que existem dois mundos. E esse céu, que eu estou dizendo, que o reino de Deus não é simplesmente o céu, é esse céu no conceito espiritual. Aí a gente vê lá, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui ele já estava falando do reino do céu que estava chegando. O reino do céu terreno, está próximo o reino do céu. Como é que funciona isso? Então, a gente tem essa questão de duas visões, dois conceitos sobre o reino de Deus: terreno e espiritual. Então vamos partir do princípio. Tudo que eu falei agora ficou para o conhecimento e a gente vai partir desse princípio, que existe um reino, no geral, que é governado pelo nosso Deus. Ok? Então vamos lá. O que é verdadeiramente o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? O conceito melhor que eu consegui colocar, eu vou ler, porque é um conceito que eu consegui ter essa visão de forma mais clara. O reino de Deus é o governo supremo e geral ou universal de Deus, estabelecido não só no céu, mas também na terra, que tende a ser renovado ou alterado ou modificado no fim dos tempos. O reino de Deus está ligado com a condição pessoal em todas as áreas da vida daqueles que aceitaram a graça e que seguem verdadeiramente a vontade de Deus e os ensinamentos e os exemplos de Jesus Cristo. Por quê? O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. Então vamos de forma resumida ver isso aqui. O que seria isso? O governo universal de Deus é Deus reinando sobre tudo, sobre todos, sobre tudo. Deus, o Criador, o Supremo Criador, reinando sobre todas as coisas. Ok? E esse Deus, que reina sobre todas as coisas, vai estabelecer um novo reino no futuro. De forma resumida, seria isso aqui. E nós temos o reino de Deus sobre nós. Nós, como santos, como pessoas que estão buscando a santidade. Então, seria isso. O reino de Deus tem que estar presente na vida do salvo. E é ele que vai reger todas as áreas da nossa vida, né? Para aqueles que aceitaram a graça, para aqueles que aceitaram a salvação, que foi tratado na aula anterior. Aí, a partir daquele momento que você aceitou a graça sobre você e você realmente se converteu, passou pelo aquele processo lá da metanoia que a gente falou, lembrando, e você passa a estar com o reino de Deus sobre você. Você passa a ser governado por Deus. E aí as suas ações são baseadas no reino de Deus. Então vamos lá. Quando se dá o início do reino de Deus? O reino de Deus ele se inicia lá em Gênesis 2. Deus, no ápice da criação, cria um jardim, chamado Jardim do Éden. Aquele Jardim do Éden passa a ser o reino físico de Deus. Então Deus cria um jardim com a visão de reino. Esse jardim é onde Deus reinava plenamente. E aí ele coloca o homem e a mulher. Para quê? Para serem súditos. Apesar de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, eles foram criados como súditos. Então a gente tem um reino, é o que precisa para ter a questão, agora olhando por visões monárquicas. Eu preciso de um reino e eu preciso de súditos. E Deus completa o seu reino com reino, súditos, e ainda coloca os animais, coloca tudo que é necessário para se ter no reino, né? Então ali se faz o reino, tudo lindo. E o homem tem a oportunidade ali de estar se relacionando com Deus
governando com Deus, o homem tem a oportunidade de todos os dias estar na presença do rei, na geração do dia, e aí tudo é muito lindo. Porém, o homem quer fazer o quê? Ele quer também ser rei. Ele quer tomar posse do reino de Deus. Então, ele cresce o olho, eu quero ser rei, tal como ele é, e aí ele cai no pecado. Aí vem a queda. E aí se desmancha o reino de Deus. Aqui acabou o reino de Deus. Com a queda, Deus põe o homem para fora do jardim e vai viver sua vida. Vai para lá. Você não faz parte mais do meu reino. E aí ali o reino de Deus, ele é temporariamente reduzido. Não vamos dizer eliminado, mas reduzido. Porque o governo, lembrando que Deus é Deus, ele reina sobre todas as coisas. Ok? Mas aqui no Éden o reino é reduzido. Porque ele não tem mais súditos. Os súditos foram embora. Querendo ser como um rei, eles foram embora. E aí Deus, dentro do seu plano, é muito louco pensar que Deus realmente quer reinar sobre a gente. Deus quer reinar sobre a sua vida, Deus quer reinar sobre a minha vida. E o mais louco é a gente pensar que Deus quer se fazer presente nesse reino. Aí, você olhando a fundo, Deus estava presente, caminhando, né? A palavra de Deus em Gênesis fala que Deus caminhava com o homem na viração do dia. Deus se fazia presente naquele reino. E aí Deus vai e pega e não tem mais aquela presença de Deus na terra. E aí Deus vai dar aquela suspendida, porém Deus já começa a fazer um plano de reestruturação do seu reino terreno. E aí Deus pega e busca em Abraão a promessa de restabelecimento do seu reino. A promessa feita a Abraão de uma nação que seria sobre todas as nações, uma nação que seria conhecida, essa promessa ela é cumprida não em Isaac, não em Jacó, mas essa promessa ela é cumprida em Jesus. Jesus é uma nação única. A partir de Jesus, o evangelho chegou a todo mundo. Então, se a gente for olhar a fundo, não são os filhos da promessa Jacó e nem Isaac. Os filhos da promessa, verdadeiramente, é o filho da promessa, é Jesus Cristo. É nele que se cumpre a promessa. A promessa feita por Deus se cumpre ali. É muito gostoso pensar nisso. E Deus lá no início já estava planejando a reestruturação desse reino. E aí isso é cumprido em Jesus Cristo. Todas as coisas se cumprem em Jesus. Na verdade, tudo se cumpre em Cristo. E aí, quando Deus começa a trabalhar o processo, você tem um povo que é levado cativo pelos egípcios. A gente tem um povo já cativo. Na verdade, eles não foram levados cativos, eles passam a ser cativos quase que naturalmente no processo. E aí você tem esse povo já cativo no Egito que se liberta, e aí quando eles vão para o deserto, Deus fala com Moisés: Moisés, constrói uma tenda, constrói um tabernáculo. E esse tabernáculo, eu vou morar nele, eu vou morar nesse tabernáculo. Esse tabernáculo eu vou me fazer presente. Ali vai ser a minha habitação. Olha só o interesse de Deus em estar morando conosco. Deus quer se fazer presente. Deus quer trazer o reino dele a todo tempo para a terra. De forma a estar conosco. É estranhamente pensar nisso. O que a gente tem de interessante para Deus querer estar com a gente. Mas, enfim, somos criados à imagem e semelhança dele. Ele se agrada de nós, pecadores, muitas das vezes. E aí Deus vem habitar e estabelece a questão aí de se fazer presente na terra. Então a gente tem Deus já se fazendo presente na terra. O reino de Deus estabelecido ali naquela micro-região ali. E aí, logo após, vem a construção do templo. Aí Deus já não vai mais habitar em tabernáculo móvel, ele vai habitar no templo. Agora eu faço morada no templo. Né? A arca vai ser levada aí para o templo, e aí Deus passa a fazer morada no templo. Então Deus está reinando. O reino de Deus está ali. Está envolvido naquilo tudo, ali naquela atmosfera.
O reino de Deus passa a fazer parte da vida daquelas pessoas passam a ser subjugadas ao governo de um Deus que deixou lá os 10 mandamentos, que deixou lá as leis mosaicas. Então, assim, as pessoas estão envolvidas nessa atmosfera de reino de Deus. E isso vai se perdendo. Isso vai se perdendo porque o povo de Israel várias vezes se afasta de Deus. E aí eu entro lá naquela questão que eles foram levados cativos, perderam a questão do reinado. Então tem todo aquele processo que eu já falei anteriormente. Isso vai se perdendo. E aí Deus novamente vai tendo o seu plano de estabelecer o reino estagnado, por assim dizer. Volto a falar, Deus é soberano sobre todas as coisas. Vou falar sempre nisso. Em momento nenhum eu estou falando que Deus não é soberano para fazer o que Ele quer da forma que Ele quer. Ele é o rei. A gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue conceituar o reino, mas a gente consegue conceituar quem é o nosso rei. Então, Deus começa a reestruturar o seu plano, que já tinha sido feito lá na promessa feita a Abraão. E aí o plano de Deus começa a se cumprir. Então o reino de Deus vai ser reestabelecido na terra. Quando o reino de Deus é reestabelecido na terra? Quando Jesus Cristo vem na terra. E aí se reestabelece o reino de Deus. A gente voltando lá, o que João Batista pregava? João Batista era o profeta que pregava a vinda de Jesus Cristo. Ele era o antecessor de Jesus Cristo. Ele veio preparar o reino. Ele é o preparador do reino. Ele é o estruturador do reino. É ele que abre o caminho para a implantação do reino de Deus novamente na terra. E aí Deus vem fazer morada novamente entre nós. Ou seja, ele já não fazia morada mais entre nós. O reino dele estava estagnado. E aí vem Jesus Cristo. Né? João Batista vai pregar, arrependei-vos, o reino de Deus está chegando o tempo do reino de Deus. E aí Jesus chega e reestabelece o reino de Deus. Jesus chega e põe o reino de Deus para funcionar na terra novamente. A gente vê uma situação com relação a isso, e voltando um pouquinho da visão do pessoal lá do Antigo Testamento, do pessoal da revolta dos judeus ali no pós-exílio, eles tinham uma visão de um reino também, ainda de um reino físico. Eles tinham uma visão ainda de um rei que viria para libertar Israel. Eles tinham uma visão de um reino de Deus sobre Israel. Aqui se mantinha isso. Então João Batista pregava o arrependimento, sim, mas ele também tinha uma visão de um rei que viria para fazer uma revolução. João Batista não sabia como ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer, mas ele não sabia como ia ser feito, como que Deus ia reinar, qual seria o domínio. E aí a gente tem, tanto que a gente tem uma passagem que João Batista pergunta, manda lá os discípulos dele, quando ele está preso, perguntar a Jesus se era ele mesmo o Machia, se era ele mesmo o que havia de vir. Porque, Jesus chega, os caras estão esperando uma pessoa que vai vir mudando tudo, fazendo várias mudanças no processo e libertando. E esperavam, na verdade, um guerreiro. Eles esperavam um guerreiro, esperavam um camarada que viesse montado num cavalo preto e fazendo guerra. E Jesus vem montado num jumentinho. Então, dá uma quebrada, né? Mais ou menos. E aí João Batista pergunta, és tu mesmo o Machia? És tu mesmo o que há de vir? És tu mesmo o prometido? E aí Jesus vai e fala, não, eu sou sim. As coisas que foram prometidas estão sendo cumpridas em mim. E aí a gente vê, quando nesse processo de reino de Deus estagnado, é estabelecido um outro reino na terra, o reino de Satanás. Esse reino estava estabelecido na terra. E ele estava em domínio na terra. Existia um certo domínio de Satanás, do reino de Satanás. Lembrando que a gente está falando de visões espirituais agora. Tá? Então, vamos lá. A gente não consegue ver o domínio também, o reino de Satanás. Não é visível. Então, já existia esse domínio. Então, a gente vê um Cristo que vem e quebra todo esse reino de Satanás. A gente consegue ver essa questão aí do reino de Satanás
e o reino, e Jesus vem e toma esse reino, quando a gente vai lá em Lucas 11, de 21 e 22. Está escrito o seguinte: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O que Jesus queria dizer? Isso aqui ele queria falar um pouco sobre o reino de Deus também. Ele fala sobre Satanás, que tinha o governo, era o valente, né? E quando Jesus vem, ele rouba o que ele tem, tira o que ele tem, ou seja, tira o reinado de Satanás e divide. Aí Jesus próprio falando do que ele era o reino. Aqui ele já começa a falar que ele era o reino também. Essa parábola mostra isso. Então, assim, a gente vê esse reino se estabelecendo na primeira vinda de Cristo. Aí no decorrer a gente vê Jesus fazendo milagre, a gente vê Jesus expulsando demônios. Isso, a expulsão de demônios é a prova maior do reino estabelecido. Porque existe um reino e esse outro reino veio e subjugou o outro e está dominando sobre esse reino. Só lembrando novamente que quando a gente fala reino de Deus, está se falando sobre um governar de Deus, sobre um reinar de Deus, ok? Não está falando sobre um reino, mas sobre reinar, ok? O reino da Rainha Elizabeth é vigente até hoje. Ou seja, a Inglaterra é o reino, mas o reinar da Rainha Elizabeth é vigente até hoje. Okay? Então, a Inglaterra é o reino e o reinar. Então, quando eu estou falando reino de Deus, está associado mais ao reinar. Tá? Na Bíblia, esse associado, até mesmo na origem, na etimologia da palavra, vai estar mais associado a reinar. E aí a gente vê esse reinar de Deus se estabelecendo na vinda de Cristo. E todas as ações de Cristo são voltadas para demonstrar o reino de Deus e também para mostrar para as pessoas como entrar no reino de Deus, como se apropriar no reino de Deus. Então as atitudes de Cristo são para mostrar o reino de Deus e as falas de Cristo são para levar pessoas ao reino de Deus. Seria mais ou menos isso. Então temos uma visão de Cristo com ações, trazendo o reino de Deus, Cristo com palavra, levando pessoas ao reino de Deus. E o ponto-chave do Evangelho, o ponto-chave das palavras proferidas por Cristo era: vamos para o reino de Deus. Eu quero que vocês entrem no reino de Deus, porque o reino de Deus é para vocês, porque eu quero levar vocês para o reino de Deus. Seria isso, era esse o foco. E esse é o contexto que permeia toda a Bíblia. O reino de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Não tem outra coisa que permeia a Bíblia. Cristo é a característica principal? Mas Cristo é o reino de Deus na Terra. Ok? Então, Deus faz morada nesse momento em Cristo. Deus reina em Cristo. Esse reino, ele vai se desenvolvendo, né? A gente vê que esse reino vai se desenvolvendo com a vida de Cristo, de acordo com que Cristo vai a cada dia ir fazendo os seus milagres, operando suas maravilhas. A gente, se for falar assim, ele dá início, propriamente dito, no seu desenvolvimento com o batismo. A partir do momento que Jesus batiza e começa a operar os milagres e maravilhas, isso dá início no estabelecimento do reino de Deus. E ele vai seguindo. Então, a morte e a ressurreição de Cristo é a confirmação desse reino. Vamos para pensar como se fosse uma empresa, né? Vamos lá, a empresa ela vai abrir. Vou dar um exemplo, eu estou abrindo uma lanchonete. Então, hoje eu abri a lanchonete. Então, eu abri a lanchonete é a primeira vinda de Cristo. Então, eu abri, mas eu não tenho cliente ainda. Então, começa a entrar um monte de cliente. 2, 3 clientes. E aí, esse daí é o desenvolvimento. Isso daí eu estou estabelecendo o meu reinado. Então, aí está relacionado com o desenvolvimento do reino. A minha empresa está desenvolvendo. Então, Cristo, no seu agir, está desenvolvendo o reino de Deus. E a gente tem quando
uma empresa vai ser realmente plena. Quando é uma empresa, até se você for olhar no mercado, se diz que uma empresa ela se torna plena após 5 anos, após 7 anos, aí cada administrador vai ter uma visão. Então, mas chega um período que a empresa ela se torna plena. O que ela é plena? Ela é difícil de quebrar. Essa empresa ela praticamente entra num período de estabilidade. Mas seria mais esse conceito. Então, a gente vai ter também a plenitude do reino de Deus. E essa plenitude do reino de Deus se dará na segunda vinda de Cristo. Existem alguns teólogos que vão falar o seguinte: quando Jesus fala lá, a gente tem a questão, imagina o reino de Deus se fazendo presente entre os homens. Então vamos pôr a situação dos 12 discípulos. Os 12 discípulos conviviam com Cristo, que era o reino de Deus que fazia... imagina, eu convivo com o reinado de Deus propriamente ligado a mim. E aí os discípulos preocupados em perder aquele reinado que ia sair de perto deles, quando Jesus vai explicar para eles a questão da sua morte. E aí eles falam, não vai, e fica naquela pedindo para que Jesus não fosse. E aí eles perguntam até Jesus a última situação, é agora que o Senhor vai estar estabelecendo o seu reino? Achando que ia haver uma revolução, que eles também talvez não tinham esse conceito tão forte do reino de Deus espiritual. Mas eles com medo, e Jesus fala, não é necessário que eu vá para que ele venha. Esse ele venha, meu irmão, é muito forte. Por quê? Deixa subentendido que ele vem habitar em nós. É o Espírito Santo que vem habitar em nós. E aí é mais forte ainda. Por quê? Esse reino de Deus que habitava em Cristo, agora tem que habitar em mim. Olha como que ou seja, e é muito complexo, porque se a gente for parar para pensar, tudo que fez o reino de Deus ser estagnado, tudo que fez o reino de Deus ser paralisado, foi o pecado. O reino de Deus foi estagnado no Éden devido ao quê? Ao pecado, devido à queda. O reino de Deus foi estagnado durante o período do exílio. Por quê? Porque eles foram avisados tantas vezes, arrependam. E Deus deixou que os babilônicos reinassem sobre Israel. Então, por quê? Em consequência do pecado da nação de Israel. O reino de Deus foi estagnado novamente em consequência da revolta do pós-exílio do povo de Israel, que queriam um rei. Então, tudo que até agora se fez estagnar o reino de Deus foi o pecado. E aí vem Cristo e o reino de Deus se estabelece nele, porque ele é o único sem pecado. Então, para existir o reino de Deus, para o reino de Deus fazer parte, não pode haver o pecado. Deus não coabita com o pecado. Deus não é impossível Deus coabitar com o pecado. Isso foi bem claro, a Bíblia nos deixa bem claro isso. Porém, ele nos faz a promessa do reino de Deus ser sobre nós. Muitas das vezes, o Espírito Santo não vai ter a sua plenitude de reinado em nós justamente pelos nossos pecados. Então, nós somos pecadores, mas ainda assim houve uma mudança. Hoje o Espírito Santo habita em nós, nós temos o reino de Deus sobre nós, coabitando com o pecado. Porém, há de chegar o tempo que tudo isso vai ser transformado. Quando? No juízo final. E aí vem a situação do futuro. Aí vem a situação do reino de Deus futuro. Que aí eu não preciso falar muito. É a visão apocalíptica. É a visão de que Jesus vai vir, aí vai muito da sua visão, isso aí vai muito da sua visão escatológica com relação ao milênio, pós-milênio, pré-milenista, que também é um assunto que a gente tem que tratar, que muitas das pessoas não conseguem entender, a gente precisa até aprofundar um pouco mais, mas a gente vai falar de questões escatológicas mesmo. Aí vai falar sobre o reinado de Deus pleno, com a vida de Jesus Cristo, buscando salvos, e os salvos vão estar com Cristo, morando naquela... É o reino de Deus mesmo. Aí a gente já tem uma visão. É a visão que, quando se fala em reino de Deus, todo mundo tem. Essa daí eu não preciso ficar explicando muito, que se eu te perguntar inicialmente, talvez, qual seria a visão de reino de Deus, vocês iriam me falar isso. Então, aí a plenitude do reino de Deus vai ser essa. É a gente morando no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, vivendo lá na tranquilidade, na paz que nos foi prometido. Então, isso é o que eu tenho a falar sobre o reino de Deus. E a igreja?
onde entra a igreja? A igreja é o reino de Deus? Muitas das pessoas vão ter o conceito de que igreja é o reino de Deus, ok? Porém, a igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela tem o seguinte papel no reino de Deus. Primeiro, vamos conceituar um pouco sobre o que seria a igreja. A igreja não é o reino de Deus. Vamos partir do princípio do conceito do que é igreja. Nós temos a igreja, até na própria Bíblia, não sei se os irmãos já notaram, nós temos igreja escrito com letra maiúscula e nós temos igrejas escrito com letra minúscula. O que é a igreja escrita com letra maiúscula? Seria a igreja como organismo. Uma igreja, organismo, né? Que a gente tem esse conceito batista de igreja como organismo. Seria a igreja a noiva de Cristo. Seria a igreja de Cristo sobre toda a terra. Seria a igreja a qual o reino de Deus é estabelecido. Esse é o conceito de igreja como organismo. E você tem também a igreja como organização. Então a gente tem que ter esse conceito aí de diferença de igreja. Para partir para o próximo passo, para mostrar que a igreja não é o reino. Porque se a igreja é o reino, qual igreja que é o reino? A igreja organismo ou a igreja organização? Porque muitas das vezes a igreja organização é problemática. E o reino de Deus não é problemático. A gente tem igrejas como organização que não tem muito a ver com o reino de Deus. Então, não dá para a gente comparar a igreja com o reino de Deus. É impossível se comparar. Já a igreja, como organismo, ela tem parte do reino de Deus. Ela tem sim parte do reino de Deus. Ela não é o reino, mas ela é constituída por pessoas que fazem o reino de Deus. Ela é constituída por pessoas que estão buscando cada dia o que a gente falou lá atrás, a salvação, e a partir do momento estão buscando agir dentro da vontade de Deus. São pessoas que são governadas por Deus. Então ela é constituída por pessoas que constituem o reino de Deus. Então, a igreja, como ela é um corpo constituído por várias pessoas que estão sendo governadas por Deus, ela se torna uma agência do reino de Deus na terra. Ela vai fazer o papel de divulgar o reino de Deus na terra. É como se eu sou o detentor do convite para conhecer o reino de Deus. Eu sou o detentor do convite para se entrar no reino de Deus. Esse é o papel da igreja. A igreja tem o papel de divulgar o reino de Deus. Ela é a agência publicitária do reino de Deus. Esse é o papel da igreja. E ela tem que levar o reino de Deus às pessoas. Então ela tem que mostrar. Esse é o papel da igreja. O papel fundamental da igreja é conduzir as pessoas ao reino de Deus. Espero ter sido claro. Caso tenha ficado alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Pode colocar as perguntas aqui embaixo, que a gente vai estar, dentro da medida do possível, elucidando as dúvidas dos irmãos. E que o Senhor possa estar completando no coração dos irmãos aquilo que eu não consegui falar, aquilo que talvez tenha ficado implícito ou aquilo que realmente os irmãos não conseguiram compreender. Amém? Pai, muito obrigado, porque temos a certeza, Deus Pai Santo, de que o Seu reino domina sobre nós, ó Pai. Muito obrigado também, porque temos a certeza de que um dia estaremos sobre a plenitude do Seu reino, Pai. Quão gratificante vai ser, Deus Pai Santo, esse dia. Venha, Deus Pai Santo, buscar-nos para estarmos desfrutando dessa plenitude, ó Pai. Mas por enquanto estivermos aqui na terra, Deus, como igreja, Deus, que venhamos a ser a agência que proclama o Seu reino, a igreja que proclama, Deus Pai Santo, o Teu Evangelho, a igreja que está distribuindo o convite aos perdidos para entrar no reino de Deus, ó Pai. Que a gente venha cumprir verdadeiramente o papel designado, Deus Pai Santo, aqui na terra, para a Sua igreja, meu Deus. Ô Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu fazer parte desse reino. Obrigado, Deus Pai Santo, porque esse reino foi estabelecido também na minha vida, Deus Pai Santo. No nome santo de Jesus, eu te oro e te agradeço por tudo. Te peço, Deus, dá-nos uma semana abençoada, cheia da Tua misericórdia, Deus. E venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai.
No nome santo de Jesus, eu te agradecido por tudo, Deus. Amém.